Vamos agora encerrar a nossa disciplina Teoria da Personalidade, parte 1, os tipos psicológicos. Agora o indivíduo NF, que é o chamado intuitivo sentimental. Para Keirsey, apresenta o temperamento idealista ou visionário. Corresponde a pouco mais de 15% da população. Dentro desse grupo estão os perfis ENFJ, que é o professor ou educador, o ENFP, que é o defensor dos seus direitos, o INFJ, que é o conselheiro, e o INFP, que é o idealista. Para Keirsey, equivale ao temperamento colérico na classificação de Hipócrates. Para Hipócrates, o colérico é entusiasmado e líder. Agora, para Keirsey, os indivíduos NF são idealistas e visionários por excelência. Então, esse grupo, eles buscam a cooperação como forma de atingir seus objetivos. São pessoas românticas e amáveis em seus relacionamentos íntimos. São concretos e práticos e acreditam que a vida está repleta de inúmeras possibilidades desconhecidas e potenciais não explorados. E são pessoas altamente éticas em suas ações. São extremamente observadores de leis, regras, normas, comportamentos e assim por diante. E o último grupo, nós temos o grupo NT, que é o intuitivo pensador. Então, para Keirsey, são pessoas que apresentam o temperamento racional ou altamente intelectual e correspondem a pouco menos de 15% da população. Nesse grupo estão os perfis ENTJ, que é o marechal ou líder dos líderes, o ENTP, que é o inventor, o INTJ, que é o cérebro mestre ou pensador genial, e o INTP, que é o arquiteto ou planejador. Para Keirsey, equivalem ao temperamento fleumático de Hipócrates. Para Hipócrates, o fleumático é calmo e sem energia. Para Keirsey, os NTs são pessoas altamente racionais, intelectuais e líderes por excelência. Então, dentro desse último grupo, são pessoas esforçadas por compreender o mundo, as leis naturais, princípios abstratos, estrutura e função dos sistemas. São altamente pragmáticos e nem sempre é o que se poderia chamar de pessoas politicamente corretas. Buscam sempre as soluções mais eficientes, mesmo que essas soluções mais eficientes nem sempre sejam as mais eficazes. Sabem se impor como líderes ou acabam sendo naturalmente aceitas como líderes. São líderes naturais. São pessoas extremamente lógicas e independentes em seus pensamentos, chegando mesmo ao extremo do ceticismo. Reparem que o que Keirsey fez foi relacionar os temperamentos de Jung, Briggs, Myers com os temperamentos estabelecidos por Hipócrates e Galeno. Concluindo então o nosso assunto. Por que conhecer e aplicar os tipos psicológicos? Temos que ter em mente que todo conselheiro lida com pessoas e seres complexos, resultantes de experiências muito particulares e subjetivas. Conhecer padrões ajuda na análise da personalidade e comportamentos. Nós temos que entender uma coisa: as pessoas têm uma preferência natural por um dos lados das escalas apresentadas, embora raramente será possível encontrar alguém que se situe apenas num ponto extremo da escala. Sempre estamos transicionando. E mais uma vez vale a pena lembrar: não existem tipos melhores ou piores, mais inteligentes ou menos inteligentes, mais saudáveis emocionalmente ou menos saudáveis. Entendam, são perfis. Dentro de cada perfil existem qualidades boas, qualidades ruins, onde uma pessoa pode ter
uma predominância só de qualidades boas e outra pessoa só predominância das qualidades ruins, embora ambas possam ter exatamente o mesmo perfil. Para compreender melhor como isso funciona, é interessante agora fazer um inventário de avaliação tipológica e depois compreender quais são as características de cada um dos tipos. Este é o assunto que abordaremos a seguir. Uma vez que nós já vimos que existem diferentes perfis, em outro momento do nosso curso, quando falamos sobre o aspecto volitivo, especificamente sobre liderança, nós vemos que existe o chamado líder dos líderes, o líder nato, o líder natural e nós temos o líder circunstancial. Agora, o que interessa para nós é ver uma relação entre o perfil de personalidade e o perfil de liderança. Lembrar, no entanto, que qualquer pessoa com qualquer perfil de personalidade pode apresentar qualquer perfil de liderança. Aqui o que nós estamos considerando o que é mais comum. Agora entenda que o que é mais comum não é uma regra fixa e essa regra sempre tem que ser obedecida. Quando nós falamos sobre o líder dos líderes, ou perfil de marechal, lembrar que ele é ENTJ. Observe que começa com E, termina com J. Os chamados líderes natos também são líderes pessoas que nascem realmente com espírito de liderança muito forte. Então nós temos o perfil empreendedor, ESTP. O perfil professor, ENFJ, o perfil do inventor, ENTP, e o perfil do provedor, ESFJ. Observe que todos eles começam com J, começam com S e quase todos eles terminam com J. Lembrar que E é de extrovertido e J é especificamente o julgador. Em outras palavras, a pessoa que prefere tomar decisões. Então, observe que todos são chamados de líderes natos e são chamados genericamente de EXXJ, embora nem todos serão necessariamente EXXJ. Por outro lado, nós também temos líderes naturais. São pessoas que não são líderes porque têm um forte espírito de liderança, mas são pessoas que apresentam características pessoais muito marcantes e, devido às suas características pessoais, podem muitas vezes chegar à condição de liderança. Não que buscam essa posição, mas acabam chegando devido aos seus méritos pessoais. Então, nós, entre os líderes naturais, temos o cérebro mestre, INTJ, observe que começa com IN, o arquiteto ou estrategista, INTP, o idealista, INFP, o artista, ESFP. Repare que somente o artista difere por não ser um IN. São líderes pela alta capacidade em suas áreas específicas de atuação. Então, normalmente são IN. Agora, nós ainda temos que considerar os líderes circunstanciais. O que vem a ser isso? Aquelas pessoas que, na realidade, não buscam a posição de liderança, não têm perfil de liderança, mas, devido a condições temporais, circunstanciais, ambientais, eles podem, muitas vezes, serem projetados para a condição de um líder. Também tem que considerar, obviamente, as suas características pessoais. Então, nós temos o perfil do protetor, ISFJ, do conselheiro, INFJ, do supervisor, ESTJ. Então, repare que são líderes porque são altamente capazes de trabalhar sob pressão. E quase todos eles são IXXJ. É claro que essa regra tem exceção. Observe que quase todos começam por I. Então, o líder dos líderes e os líderes natos são essencialmente extrovertidos. Todos começam com o perfil E. Enquanto que os líderes naturais e líderes circunstanciais quase sempre começam com o perfil I.
O líder dos líderes e os líderes natos, eles buscam a posição de liderança, enquanto que os líderes naturais, líderes circunstanciais, não buscam necessariamente a posição de liderança, mas acabam sendo colocados nesta posição devido às suas características pessoais. Observe também agora, nesta tabela, nós temos uma relação entre os diferentes perfis tipológicos que estão listados na coluna à esquerda e os diferentes perfis de líderes que estão listados na linha de título, na barra de título em cima. Então, observe que o ENTJ, o líder dos líderes, que é o marechal, ele normalmente tem o perfil de líder guerreiro ou líder dominador, embora ele pode ser qualquer um dos demais tipos de líderes. Mas, de modo geral, ele é bem característico como líder guerreiro ou líder dominador. Por outro lado, o ESTJ, que é o empreendedor, é um líder nato. Ele também pode ser um líder guerreiro ou dominador, um líder batedor ou explorador, pode ser um líder administrador. Então, observe que ele tem diferentes características de perfis de liderança. Por outro lado, o ENFJ, que também é um líder nato, o professor, ele normalmente vai se destacar no perfil de liderança como professor ou mestre. Ou mesmo nós podemos dizer, ainda como líder nato, o ESFJ, o provedor, normalmente ele vai se destacar como líder administrador. E nós ainda temos o ENTP, o inventor, que também é um líder nato. Ele, em geral, vai se destacar como estrategista ou arquiteto. Agora, os líderes naturais, pessoas de alta capacidade que acabam assumindo a posição de líder pela sua capacidade, embora não busque necessariamente essa posição. Então, entre os líderes naturais, nós temos o INTJ, o cérebro mestre, normalmente vai se destacar como um líder professor, líder mestre. Nós ainda temos também o líder planejador. Observe que ele pode ser um líder guerreiro, ele pode ser um diplomata, pode ser um administrador, pode ser um estrategista. Mas observe que foi colocado apenas um X para indicar. Em outras palavras, ele normalmente pode ser qualquer um desses líderes, mas em geral estará sujeito à autoridade de um outro líder que diga para ele o que fazer ou deixar de fazer. Temos ainda o INFP, o líder idealista, que se destaca como líder diplomata ou mediador e líder professor ou mestre. E ainda como líder natural temos ESFP, o artista, que obviamente, no que se refere à liderança, vai se destacar como líder artista ou líder pessoa popular. E ainda nós temos os líderes circunstanciais, o ISFJ, o líder protetor, que normalmente vai se destacar como líder juiz, embora também possa ser um líder diplomata ou mediador. Temos ainda o INFJ, o líder conselheiro, que ele é essencialmente um líder diplomata, um líder juiz, mas também pode ser um líder administrador, um líder professor. E no fim nós temos o perfil ESTJ, o perfil supervisor. Normalmente ele vai se destacar como líder administrador e como líder estrategista ou arquiteto, mas também pode ser um líder juiz. Atenção, mais uma vez especificando. O fato da pessoa ter um perfil de personalidade, um perfil tipológico, não quer dizer necessariamente que estará obrigatoriamente dentro daquele perfil de liderança aonde tem o cruzamento de X aí ou XX. Isso aí é algo o mais comum. No entanto, existem várias exceções e essa regra não é uma regra imprescindível, uma regra que sempre deverá ser cumprida. Temos que lembrar também que os demais perfis que não estão listados aí como líderes, em circunstâncias mais variadas, podem também chegar a uma posição de liderança. Enquanto que aqueles que têm um perfil específico, um perfil tipológico, correspondente a um perfil específico de liderança, poderá se destacar em outras formas de liderança. Então é importante entender que essa tabela não é uma rigidez, não é algo que sempre será dessa maneira. Ela poderá variar em função de várias circunstâncias, vários momentos e várias características.